A graça e a paz. Quem está feliz, aproveite e diga para quem está perto de você: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Como é bom ver você aqui hoje. Amém? Como é bom ver você aqui hoje. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Ah, tá. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Quem for achando, me confirme com o seu glória a Deus. Amém? Um pouquinho só na frequência do agudo também. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Veja se próximo a você tem alguém sem Bíblia, ou você convida, ou você empresta a sua Bíblia, ou convida a pessoa para fazer a leitura junto com você. Amém? Amém ou não amém? Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se achegou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei um bezerro gordo, matai-o, comamos e nos alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio o teu irmão, e teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tanto tempo, tantos anos, sem nunca te desobedecer, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mandaste matar para ele um bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas.
Era, porém, justo alegrarmos-nos, festejarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Sente-se, por favor. Eu ouvi essa parábola, essa ilustração pela primeira vez há muitos e muitos anos atrás. Eu não era nem convertido, quando eu ouvi pela primeira vez essa história, essa parábola, essa ilustração contada pelo Senhor Jesus. Após me converter, eu já ouvi centenas de pregadores pregarem sobre essa parábola centenas de vezes, incontável ou incontáveis vezes. E eu mesmo, como pregador, eu já preguei centenas ou incontáveis vezes também em cima dessa parábola. Mas é surpreendente, nos deixa perplexos, como a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, uma fonte de inspiração inesgotável, porque o mesmo pregador pode pregar um ano inteiro em cima dessa parábola um sermão diferente, e todas as vezes sair um sermão diferente, porque a palavra de Deus é uma fonte de inspiração inesgotável. O que nos deixa também perplexos é o fato de que a palavra de Deus é mais atual, olha para cá, é mais atual do que o jornal que vai sair na semana que vem. Ela é mais atual do que as notícias da semana que vem, porque ela traz verdades e ela traz uma realidade espiritual que é presente nas nossas vidas até o dia de hoje. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre as realidades espirituais que existem nos bastidores, nas entrelinhas dessa história contada pelo Senhor Jesus. A primeira realidade diz respeito a uma situação que a gente não pode alimentar na vida. Há uma situação que a gente não pode, dia a dia, nos deixar contaminar por isso. Esse sentimento de frustração e de desgosto, essa insatisfação que chega num nível em que adoece a nossa alma. Nada presta, nada está bom, a gente não consegue mais enxergar o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, a gente não consegue mais ter visão espiritual para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito na nossa vida. A vida se torna desgostosa, ela se torna cinza, você amanhece desgostoso, você anoitece desgostoso, você está sempre frustrado, porque as coisas não são do seu jeito, porque não são de acordo, não aconteceram de acordo com as suas expectativas, e você alimenta isso, e isso vai azedando a sua vida e vai adoecendo você. Olha para cá e olha para mim. Esse rapaz, ele tinha tudo. Ele vivia na casa do pai, na presença do pai, e diz assim para quem está perto de você: na presença do pai não te falta nada. O pessoal lá de trás não me ajuda. Na presença do pai, diz isso para quem está perto: na presença do pai não te falta nada. Você está me ouvindo? Olha para cá. Ele está ali, ele mesmo disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, olha para cá, e eu aqui perecendo de fome. Ora, se os trabalhadores do pai tinham abundância de pão, imagine o filho. Então ele tinha a provisão, ele tinha o sustento garantido, nada lhe faltava, porque o pai não deixava faltar. Na casa do pai, na presença do pai, ele era cercado de uma segurança e de uma proteção. Ele estava guardado. Mesmo assim, ele estava frustrado,
Mesmo assim ele estava insatisfeito. Isso aqui é muito chato, pastor. Pastor, ser crente é muito chato. É muito chato, é muito monótono ser crente. Eu quero mais adrenalina para a minha vida. Eu quero mais diversão para a minha vida. Eu quero experimentar na vida tudo aquilo que eu tenho direito de experimentar. Eu quero saber qual é a sensação de cheirar uma fileira de cocaína. Eu quero saber qual é a sensação de fumar um cigarro de maconha. Eu quero diversão. Eu quero passar a noite na farra e saber como é que é isso, porque conviver aqui, esse lugar é muito chato para mim. Outra coisa, eu não preciso do pai. Eu posso crescer sozinho, eu posso prosperar sozinho. Olha, pai, eu sei que o senhor tem muitos bens, muita riqueza, mas eu posso ser mais rico do que o senhor. Então ele chega para o pai e diz assim: ó, me dá a minha parte da herança, que eu vou ganhar o mundo, e vou vencer na vida, e vou ficar mais 10 vezes mais rico do que o senhor é, me dê minha liberdade. E o pai não o proíbe de ir, amém? O pai, mesmo não gostando da ideia, o libera, o deixa ir embora. Diz aí, você é livre. Diga aí, você é livre. Você só ama a Deus se você quiser. Você só crê nele se você quiser. Você só crê na palavra dele se você quiser. Você só serve a ele se você quiser. Você só obedece a ele se você quiser. Você é livre. Você só fica na presença dele se você quiser. Se você quiser fugir e ir embora da presença dele, você vai. Ele não vai gostar. Ele vai ficar muito triste com a sua escolha. Mas ele te deu o livre-arbítrio e ele vai aceitar a sua escolha. Então o pai, vivo, o filho requer a herança de um pai que ainda está vivo. Ele faz o espólio. Ele divide os bens entre os dois filhos. Os dois filhos eram filhos únicos. E esse filho mais novo resolve ir embora. Ele resolve ir embora. Porque ele está frustrado e ele está desgostoso. E eu vejo muita gente na igreja que não tem mais alegria, que não tem mais entusiasmo. Eu vejo muita gente na igreja tomada por um sentimento de desgosto, de tristeza, de frustração, que não é um momento, que não é uma situação, já se transformou em algo que é como um estado de espírito. Você nunca vê alegria, brilho nos olhos dessa pessoa, você vê sempre ela triste. Parece que ela não tem nada para agradecer a Deus. E eu fico pensando, meu Deus, será que eu e você, será que você não tem nada para agradecer a Deus hoje? Eu estava vendo uma reportagem semana passada sobre um jovem atleta americano, um menino de 17 anos de idade, que estava sendo cotado para fazer parte da equipe olímpica de natação dos Estados Unidos. O menino começou a treinar natação muito cedo, com 12, 13 anos, ele já começou a treinar natação. Os treinadores já viram que ele tinha tamanho, que ele tinha envergadura, que ele tinha o dom, que ele tinha força, e começaram um trabalho com ele. Ele começou a ganhar competição na escola, começou a ganhar torneios na cidade dele, no estado dele. Então todo mundo, uma equipe ficou de olho nele ali, e começaram a cuidar da alimentação dele. A alimentação era calculada, era regrada, números de calorias por dia, carne branca, e uma alimentação toda saudável, medicação e tratamento, exames de última geração, e esse menino estava sendo preparado, já tinha uma visão de fazer dele um campeão. Quando foi um dia, esse menino pede à mãe: mãe, eu vou no shopping, vou na loja comprar um relógio para o meu treinamento, um relógio desses que os atletas usam. E a mãe deu o cartão para ele, ele foi na loja. Ele estava na loja comprando o relógio, sentiu uma dor forte no peito, com 2 minutos o menino estava morto. 2 minutos. Teve um mal súbito e morreu. E aí se juntou um monte de gente, especialista, médico,
fizeram vários exames, olharam o sangue, olharam tudo, e ninguém sabe explicar o porquê. E um dos médicos disse: é a vida. Tem coisas na vida que não tem explicação. É a vida. Eu fico pensando, sabe, olha, pensa comigo, olha para cá. Eu tenho um menino pequeno lá em casa, que é meu filho, que ele está com 1 ano e 5 meses. Eu estava deitado ontem na cama, a mãe dele de um lado, eu do outro lado e ele no meio. Eu estava vendo uns vídeos na TV, aí ele pôs, vou usar você aqui, ele pôs o dedinho na mãe dele e disse assim, 1 ano e 5 meses, ele disse assim: é a mamãe? Aí ela disse: é, filha, é a mamãe, é a mamãe. Aí ele apontou para mim e disse assim: é o papai? Aí ela disse: é, filha, é o papai. Aí ele ficou bem meia hora. É a mamãe? Eu digo: é, filha, é a mamãe. É o papai, filha? Eu digo: é, filha, é o papai. E eu olhava para ele, ele sorria para mim. Aí eu pergunto: quantos pais e mães nós temos aqui? Alguma vez, em um momento parecido com esse, você chegou a olhar para o seu filho e se perguntar: meu Deus, o que é que vai ser do meu filho se eu não estiver aqui? Quem vai cuidar deles? Quem vai amá-los como eu amo? Protegê-los como eu protejo? Quem é capaz de dar a vida e ser um escudo para eles como eu sou capaz de ser? Quem vai cuidar dos meus filhos se eu não estiver aqui? E caiu sobre mim um temor, porque a vida é muito sensível. A vida é muito sensível, por mais que você se cuide, faz muito bem você em se cuidar. Mas basta um acidente vascular cerebral, um derrame, uma trombose, você está aqui bonzinho, 24 horas depois, você está no leito de hospital com alguém trocando as suas fraldas e colocando a paradeira para você. E eu te pergunto em nome do Senhor Jesus: quem tem nos dado saúde, quem tem cercado as nossas vidas por todos os lados, e cuidado da nossa vida, e nos dado sustento? Hoje eu tenho certeza que você sentou na mesa para almoçar, e o pão não faltou na sua mesa, e Deus tem te dado saúde, para você trabalhar, para você produzir, e você olha que a sua vida não vale nada, minha vida é uma droga, porque você só olha para o que não foi alcançado, você só olha para aquilo que não tem, e não consegue agradecer a Deus, por aquilo que Ele já fez. Oh, aleluia! Pelo amor de Deus, agradeça a Deus por aquilo que Ele já fez. Diz isso quando você voltar para casa hoje. Tenho certeza, você tem um teto para se resguardar com a sua família. Você não trouxe nada quando veio para cá. Você não trouxe nada. Tudo aquilo que tem chegado na sua vida e tem chegado nas suas mãos, só chega pela permissão de Deus. Você está me ouvindo? Tudo aquilo que tem chegado na sua vida ou nas suas mãos, só chega pela permissão de Deus. Seja grato. Eu não estou dizendo para você não ter sonhos, para você não ter projetos, para você não ter expectativa de crescimento. Pelo contrário, eu quero ver você crescer, eu quero ver sua empresa prosperar, eu quero ver você se formar, eu quero ver você ser um profissional em que as pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família. Mas ninguém aqui vai crescer, ninguém aqui vai prosperar se não tiver um coração grato. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Tem tanta coisa para fazer nessa igreja. A gente tem piso, a gente tem ar-condicionado, a gente tem teto, a gente tem um monte de obras estruturais para fazer aqui. E às vezes o tempo fica passando e as coisas não acontecem e eu fico me cobrando. Ninguém precisa me cobrar, eu sou o meu maior cobrador.
Mas eu agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Não, você vai dizer para você. Diz aí para quem está perto de você. Pelas decisões que você tomou, pelas escolhas que você fez, pelos erros que você cometeu, pelas besteiras, você não era nem para estar aqui. Você está no lucro. Levante sua mão para o alto, agradeça, glorifique e diga obrigado, Senhor. Diz assim: não inveje a prosperidade do ímpio. Diga isso. Você vê as pessoas às vezes na internet, elas postando, né? Aí as pessoas ficam vendo aquilo ali. Ai, eu queria ter a vida dessa pessoa. Olha aí, está passeando de barco. Olha aí a roupa que ela está vestindo. Olha o celular, aquele celular que tem o quê? 4 câmerazinhas. Qual é aquele ali? É o iPhone 11, é o 13? Que raiva, ele já tem um iPhone 13. Você fica olhando as selfies, fica olhando as fotos. E você não sabe que por trás daquelas fotos existem vidas arruinadas, destruídas. Que nada daquilo é verdadeiro, tudo aquilo ali é um teatro, é uma encenação. E eu vejo um monte de gente com inveja da prosperidade do ímpio. Ah, eu te sirvo, Senhor, eu estou na tua igreja, eu estou na tua casa, Senhor, eu busco a Deus, eu oro, eu consagro, eu faço jejum, eu faço tua obra, e as coisas para mim são tão difíceis, Senhor, as portas para mim são tão difíceis de se abrir, a minha situação, a minha realidade é tão difícil de mudar, Senhor, e eu vejo o ímpio prospera. O ímpio é como a palha que o vento espalha. O ímpio faz questão de mostrar o seu castelo, mas o seu castelo é castelo de areia. A onda do mar vem e leva. O ímpio ostenta e é orgulhoso, e chega numa posição que ele bate no peito e diz: eu estou no topo do mundo, e basta o diabo dar um peteleco nele, ele cai de lá, e não sobra nada. Invejar o ímpio, invejar o vizinho, você fica, meu Deus, eu estou andando aqui num Celtinha, eu estou indo para a igreja de ônibus, e esse meu vizinho que é ímpio, andando numa SW4, meu irmão, diz aí, você não precisa disso, irmão, fala isso, não inveje a prosperidade do ímpio, porque o ímpio é como a palha que o vento espalha. Agora o que Deus faz na minha vida e na sua não. Se Deus te der, está dado, e não tem demônio do inferno nem inveja que pode arrancar. Se Deus fizer, está feito. Se Deus te colocar numa posição, ninguém te derruba da posição que o Senhor te colocou, porque foi Deus quem te colocou lá. Você está me ouvindo? Olha para cá, olha para mim. Tem muita gente na igreja desgostoso, frustrado. Tem muita gente na igreja que começa o dia com desgosto, termina o dia com desgosto. Insatisfeito porque botou na cabeça que a vida do outro é perfeita. Botou na cabeça que a vida do outro é melhor. Os filhos do outro são melhor. Meu Deus, meu casamento é uma droga. E o casamento da minha vizinha, da minha amiga, que é ímpia, meu casamento é uma droga, meus filhos são trabalhosos. E se eu disser para você: ei, olha para cá, não existe família perfeita. Você está me ouvindo? Amém ou não amém? Não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. Não existe casal que não enfrente crises na vida. Não existe casal que não tenha alguns momentos de discussão e de contenda. Não existem filhos e filhas perfeitas. Isso não existe. Alguém está me ouvindo aqui? Se prepare para a vida. Você não tem que viver de ilusões. Você tem que colocar os pés no chão.
E mesmo enfrentando as crises que eu enfrento, e passando as dificuldades e perseguições que eu passo, eu tenho que me alegrar no Senhor. Eu preciso ser feliz. Você está me ouvindo? Aleluia, aleluia, aleluia. Por favor, diz para quem está perto de você: seja uma pessoa mais alegre. Isso. É muito chato, olha para cá, é muito chato para a mulher ser casada com um homem frouxo. O homem é um frouxo, o homem é um banana, tudo ele está ali, resolve tua mulher, resolve para minha mulher, resolve. O homem é um frouxo, é um banana, é um homem acomodado, preguiçoso. E a mulher se vê casada com aquele homem e diz: meu Deus, que tristeza. Aonde foi que eu amarrei meu burro? É muito triste para uma mulher, para um homem ser casado com uma mulher, é triste. Triste, que se entregou ao desleixo, que se entregou à tristeza, que não tem mais alegria, que começa o dia, pelo amor de Deus, começa o dia do jeito que está o cabelo, de noite ela está do mesmo jeito, a mesma roupa que ela estava de manhã, ela está de tarde, está de noite, e quando o homem chega em casa, que ele olha para aquilo ali, ele pensa: meu Deus, que desgraça foi essa que eu fiz com a minha vida? Mas é impressionante como aqui na igreja todo mundo é crente, que ser crente e a vida tomada por um desânimo, por uma tristeza, isso não existe. Você está me ouvindo? Nossa vida precisa estar cheia de expectativa, de alegria, de esperança, de força, de coragem. Levante sua cabeça! Tudo o que você precisa, Deus já colocou à sua disposição. Amém ou não amém? Diz isso para quem está perto de você: tudo o que você precisa, irmão. Na presença do Pai, não falta nada. Por favor, diz isso: tudo o que você precisa, na presença do Pai, não falta nada. Tudo. Qual de vós, se o filho te pedir pão, vai dar a ele uma pedra? Qual de vós, sendo pai, sendo mãe, qual de vós, sendo maus, disse o Senhor Jesus, o filho pedindo pão, você vai dar a ele uma pedra? Quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Diz isso: o Espírito Santo, espírito de coragem, de sabedoria, de alegria, de perseverança, de poder e de paz. Tudo o que você precisa já está à sua disposição. Aleluia! Quem é que pode glorificar o Senhor por isso? Tudo o que você precisa já está à sua disposição. Me diz, pelo amor de Deus, quem aqui é tão ignorante que Deus não possa fazer de você alguém sábio? Quem aqui é tão incapaz que Deus não pode transformar você em uma pessoa capaz e preparada? Quem aqui é tão fraco que não possa ser forte na presença de Deus? Quem aqui está tão perdido que por Ele não possa ser achado? Quem colocou a sua vida num buraco de lama tão profundo que por Ele não possa ser arrancado dessa situação e trazido de volta? Será que tem algum milagre aqui que não possa ser alcançado hoje? Oh, aleluia! Sabe o que é que acontece quando eu olho para esse moço? Ele tinha tudo. Ele tinha tudo e achava que não tinha nada. Alguém está me ouvindo? Amém ou não amém? A minha vida é muito ruim, pastor. Acabe com isso, com essa murmuração infeliz. Amém? Diz aí: a tua vida é boa, irmão. Deus é bom, Deus é fiel.
E não há nada nessa vida que você desesperadamente precise, que Ele não tenha poder para derramar sobre a sua vida. A segunda, deixa eu correr, senão eu vou perder o horário. Vixe, miséria. A segunda realidade aqui, e é uma realidade e é uma verdade espiritual, é que nesse mundo lá fora, só vale quem tem. Infelizmente, não é a realidade da igreja. Eu estou falando de lá fora. Nesse mundo lá fora, só vale quem tem. E nessa vida, conta-se nos dedos de uma mão quem são as pessoas que de verdade você pode contar. Quem são as pessoas que de verdade te amam nessa vida, você pode contar nos dedos de uma mão. Porque quando você está bem, e você tem, está todo mundo perto de você. Não faltam os amigos para você. Enquanto você tem dinheiro para pagar a cerveja, o tira-gosto, quando você tem dinheiro para gastar, não falta gente mandando o zap para você e convidando, vamos para o forró, vamos para o pagode, principalmente se você estiver chegando na igreja e começando a se apaixonar por Jesus. Menino, vai ser tanto convite para tanta coisa, aí você vai dizer assim, eu não tenho dinheiro, a pessoa vai dizer, eu pago, eu vou buscar você e eu trago você. Mas quando você estiver num leito de hospital, depois de 40 dias, ninguém vai lá para visitar você. Se você estiver passando necessidade em casa, ninguém vai lá bater na porta e perguntar para você se você está precisando de alguma coisa. Amigos, quando a gente tem condição, isso aconteceu com o Senhor Jesus, fazendo milagres, multiplicando o pão, multiplicando o peixe, sinais, prodígios, ressuscitou Lázaro com 4 dias, o cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, e a própria Bíblia diz que se fossem registrar em livros todos os milagres que Jesus fez, não haveriam livros que coubessem. Olha só, na época não haviam livros que coubessem, mas quando Jesus foi preso pelos guardas do templo, não ficou ninguém, nem o valentão do Pedro, que disse, eu morro contigo, eu dou minha vida por ti, para colocar as mãos em ti tem que me matar primeiro. O sanguíneo, o valentão, Jesus disse, Pedro, cala tua boca, eu te conheço, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, tu vai passar a madrugada dizendo que nunca me viu e que nunca me conheceu. Jesus ficou sozinho. Cadê aquela multidão? E pelo contrário, Jesus estava lá diante de um ladrão chamado Barrabás, de um assassino, e o Pilatos, que era um político, porque queria se eximir da culpa e da responsabilidade, lavou suas mãos e perguntou para o povo, eis aqui Barrabás e eis aqui Jesus, a quem vocês querem que eu solte? A mesma multidão de pessoas que aclamavam Jesus no domingo de Ramos, a mesma multidão que cercava Jesus, que acompanhava Jesus, foi a mesma multidão que gritou, nós queremos Barrabás! A mesma multidão. Então quando você está desgraçadamente sofrendo e sozinho, são poucas as pessoas com quem de verdade você vai contar nessa vida. Alguém está me ouvindo aqui? Porque nesse mundo lá fora, só vale quem tem. Você está me ouvindo? A terceira realidade é que muitas vezes Deus permite que a gente venha a ser encurralado, que a gente entre por um túnel e não encontra saída, a gente vê numa situação em que a gente está estrangulado, sofrendo. E Deus permite que isso aconteça, porque todos nós aqui, em algum momento da vida, a gente tem que sofrer um choque de realidade. Quando ele caindo em si, olha para cá, caindo em si, num sofrimento, quando ele está morrendo de fome, quando o dinheiro da farra acaba, porque de onde se tira e não se bota, acaba.
E ele vai para um amigo, vai para outro, cadê os amigos? Sumiram. Então alguém chega para se aproveitar da miséria dele. Tem um serviço para você, tomar conta de porcos nos campos. E ele vai trabalhar num trabalho escravo, porque ele não tem salário, porque se ele tivesse salário, ele poderia se alimentar com esse salário, e ele deseja pelo menos comer a ração dos porcos, mas nem isso é liberado para ele. E no meio desse sofrimento, a palavra de Deus diz que ele teve um choque de realidade, ele caiu em si. Ora, sabe aquela situação na vida, em que a gente coloca a mão na cabeça, e me desculpe a expressão, coloca a mão na cabeça e diz assim: que merda foi essa que eu fiz com a minha vida? Que droga foi essa que eu fiz com a minha vida? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: o que é que você está fazendo com a sua vida? Ainda dá tempo para consertar o que ainda dá para ser consertado. Alguém está me ouvindo aqui? Porque tem coisas que dá para consertar e tem coisas que não tem conserto. Alguém está me ouvindo aqui? Tem coisas que dá para consertar e tem coisas que não tem conserto. Então essa noite é uma noite de oportunidade de Deus, porque Deus está me usando para dizer para você, e para dizer para quem está acompanhando pela internet ou pela televisão, para dizer para você que ainda dá tempo para você não fazer a besteira que você quer fazer com a sua vida. Ainda dá tempo para você não acabar com a sua família e não acabar com o seu casamento. Ainda dá tempo para você não meter os pés pelas mãos. Deus está dizendo: pensa mais um pouco, sua mente está confusa, sua alma está envenenada, você não está pronto para tomar uma decisão, não meta os pés pelas mãos, está na hora de você voltar para a presença do Pai. Ele tem o melhor guardado para a sua vida e para a sua história. Deixa eu ser profeta. Quem é que recebe essa palavra? Ainda dá tempo para consertar. Olha para cá. Ele começa a ensaiar. Eu sei como é que eu vou fazer. Ele está com vergonha, sabe? Ele está sem saber, porque eu não tenho outra saída a não ser voltar para o Pai. Como eu vou dizer para ele? Eu vou dizer para ele me receber como se eu fosse um empregado. Não precisa ele me receber como filho, basta ele me receber como empregado. Eu vou pedir perdão a ele, vou dizer que pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. E ele começa a ficar ensaiando, que ele está muito fedido, ele está muito maltrapilho, ele está sujo, ele está muito machucado, muito judiado. Ele era príncipe e virou um fragelado. Então ele quer voltar, mas ele está com vergonha de voltar. O que as pessoas vão dizer? Que a minha família vai pensar? Quais são os comentários? Diz isso: não importa. Diga isso: não importa. Hoje, se você tiver que atravessar essa igreja e se prostrar no altar, não importa o comentário de ninguém ou o julgamento de ninguém. É entre você e Deus, é a sua vida, é a restauração da sua vida. Você está me ouvindo? Só que ele não sabia, sabe? Ele não sabia qual seria a reação do pai. Então, ele não sabia que todos os dias, incansavelmente, semana após semana, ano após ano, todos os dias, o pai ia lá para a varanda da sua fazenda, sentava numa cadeira e ficava ali incansavelmente olhando para a estrada. O pai estava pensando assim: eu sei que um dia ele vai vir me ver, eu sei que um dia ele vai voltar. Todos os dias aquele pai sentava ali e ficava olhando. E eu fico pensando, quantas vezes ele não se levantou daquela cadeira e achou que era e não era.
Quantas vezes ele disse: será que é? Ai, não, é fulano. Meu Deus. Mas um dia ele vai voltar. Diz aí, faz tempo que Deus está esperando você mudar. Faz tempo que Deus está esperando você voltar. Não é só para a igreja, é para a presença dEle. É viver na presença dEle. Faz tempo que Deus quer mudar a sua realidade. Faz tempo que Deus quer mudar a sua história, a sua vida. Faz tempo que Deus quer reconstruir com você uma nova aliança e arrancar você dessa situação e colocar você em outra situação de vida. Olha para cá, aquele pai que estava ali, olhando. Até que um dia ele vê um vulto de longe. E ele diz assim: o andar eu conheço. O jeito de andar é muito parecido com o jeito do meu filho. E conforme aquela pessoa vai se aproximando, vai ficando cada vez mais parecido. E ele olha e diz assim: mas está muito sujo. Está muito magrinho. Está muito judiado. Mas quando ele se aproxima, naquele ponto da visão, que ele é reconhecido, o pai não espera, o pai corre ao encontro dele. O pai não espera ele chegar, o pai corre ao encontro dele. E quando o pai corre, os servos correm atrás. E quando o pai o vê, que chega perto, ele está ali com tudo ensaiado: pai, peguei contra o céu perante ti, me recebe. E ele abraça o filho ali, agarra ele, cheira ele e diz: vamos comemorar, meu filho, eu estava esperando você voltar, meu filho. E ele diz: pai, não, traz uma roupa, dá um banho nele, veste ele com roupas novas, coloca sandália dos pés dele, coloca um anel na mão, mata um bezerro gordo, é dia de festa. Mas aí nós temos uma outra realidade. O filho mais velho chega, ele ouve o barulho da festa, ele chama um criado e pergunta: o que é que está rolando aí? E o criado diz: tu não está sabendo não? Teu irmão voltou para casa. Ele fica furioso. Voltou para casa e teu pai está feliz da vida. Mandou matar um bezerro gordo. Está tendo dança, festa, comida, carne à vontade lá. O menino parece um príncipe. Sandálias novas, roupas novas e um anel de ouro na mão. Ele fica furioso. Então ele sai com raiva, desgostoso. O pai percebe que ele não chegou, pergunta por ele, alguém diz assim: ele saiu aí furioso. E o pai vai lá e pergunta: filho? Ele diz: poxa, pai, há quantos anos eu não estou aqui te servindo? Sem nunca te desobedecer em coisa alguma, pai, eu tenho te servido aqui dia após dia. Tenho sido fiel a ti. Nunca matei um cabrito para comemorar com os meus amigos, o Senhor nunca me deu, nunca mandou matar. E vem esse meu irmão, pai, que pegou teu dinheiro e gastou com prostituta. Vem esse meu irmão, pai, que não te ama. Meu pai, me diz uma coisa: se ele tivesse se dado bem, se ele tivesse rico, ele ia se lembrar que o Senhor pelo menos existe, meu pai. Se ele tivesse rico e o Senhor aqui pobre, doente, ele ia voltar para socorrer o Senhor, meu pai. Você sabe por que ele voltou? Ele voltou porque ele está quebrado, ele voltou porque ele está falido, ele voltou porque ele precisa de ti. Porque se ele tivesse bem de vida, ele não tinha voltado não, meu pai. Eu é que vou cuidar do Senhor aqui. Ele tinha ido embora e nunca ia voltar. Agora que ele está sujo, falido e quebrado e não tem nada e perdeu tudo, agora ele volta. E o pai diz: filho, tu sempre estás comigo e tudo que me pertence, pertence a ti. Todas as minhas coisas são tuas. Diz aí: todas as coisas do Pai pertencem a você. Diga isso mais alto: tudo que é do Pai pertence a você. Você está me ouvindo?
Essa frase me toca em particular porque uma vez na minha infância, o meu pai disse isso para mim: filho, todas as minhas coisas são tuas. Tudo que é do teu pai é teu. E depois eu encontrei essa mesma frase aqui nessa parábola de Lucas capítulo 15. Mas meu filho, esse teu irmão, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu, é meu filho. E ali ele volta com o pai. Mas isso apresenta uma outra realidade de muitos que estão perdidos dentro da igreja. Perdidos dentro da igreja. Que vem aos cultos, olha para cá, que participa das programações, rigorosamente comprometido com as liturgias, com os cerimoniais, se transformou num religioso, num crentão, daqueles crentão abusado, rabugento, aquelas pessoas que estão aqui na igreja e para os outros você é muito bom, todo mundo olha para você e diz: a irmã fulana é gente boa, ela é muito bacana, o irmão fulano é gente muito boa, mas dentro de casa, há meses que não fala com o filho, há anos intrigado com a sogra. Pastor, se for para eu ir para o céu com a minha sogra, eu prefiro ir para o inferno. Há anos uma rixa familiar, vai e vem para a igreja, sobe monte, desce monte, vai para a vigília, volta, mas está perdido, porque não consegue amar e não consegue liberar perdão e não consegue tolerar a fraqueza do outro. Então é incapaz de se reconciliar, é incapaz de amar, é incapaz de perdoar. Está na igreja cheio de razão. Olha, se for pastor, para eu ser crente e ter que perdoar a minha cunhada, então não vou mais nem para a igreja. E as igrejas estão cheias de pessoas que levanta a mão, glória a Deus, aleluia, bate palma, sapateia, roda, mas que o coração é prisioneiro de um rancor, de uma mágoa, de um ressentimento, e de repente está todo mundo celebrando na casa do pai, e você está fora da festa, porque você está magoadinho. Você está magoadinho, você vive magoadinho, magoadinha, chateadinho, chateadinha, porque aquela pessoa está na igreja que você está, não aceita ela aqui. Não perdoa o meu irmão, não perdoa minha irmã, não perdoa o meu pai. Pastor, o senhor não sabe o mal que o meu pai me causou, eu não consigo perdoar ele. E o perdão é uma questão de sobrevivência. Se você não perdoar, você morre espiritualmente. Alguém está me ouvindo aqui? Diz, irmão, teu coração tem que estar limpo, teu coração tem que estar puro. E aí eu me lembrei de um tema que eu vou pregar aqui na quinta-feira à noite. Sabe o que é? Quando Jesus fala assim: eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. É o mundo lá fora. E sabe o que é que isso me ensina? Eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobo. Sejam prudentes como as serpentes e mansos, simples como as pombas. Como é que eu posso ter essas duas naturezas? De um lado, ser prudente como uma serpente, do outro, ser manso como uma pomba. É porque Deus está me dizendo que eu tenho que ter uma mente preparada e determinada e um coração quebrantado. Eu tenho que ter uma mente preparada, determinada e um coração quebrantado. Se eu tiver só a prudência da serpente, a sagacidade, o preparo, e não tiver o quebrantamento de coração, nada serve. Mas se eu tiver essas duas coisas, o preparo, a capacidade e um coração quebrantado, parecido com o coração do Senhor Jesus,
então eu vou ser uma pessoa vitoriosa. Alguém está me ouvindo? Fica de pé e diz assim para quem está perto de você: existe alguém na sua vida e na sua história que você precisa liberar perdão. E quando você liberar perdão, Deus vai curar você e vai curar essa pessoa. Quando você liberar perdão, vai vir libertação para você e libertação sobre a vida dessa pessoa. Amém ou não amém? Porque você não pode estar perdido há anos e anos e anos, trabalhando, perdido dentro da casa do Pai. Porque você está na igreja e não se libertou das mágoas, das cadeias de angústia e de rancor que se apoderaram da sua alma. Diga isso: não guarde mágoa de ninguém. Não permita que o inimigo faça do seu coração um depósito de lixo. Você é muito melhor do que isso. Alguém pode glorificar o Senhor? Você é muito melhor do que isso.